Rames parece que não joga mais mesmo no São Paulo e a diretoria está falando sobre o legado. Peraí. O legado do Rames. Tem matéria aqui no UOL. Eu jurava que ele Matéria ia aqui mudar no o futebol UOL. brasileiro. Tem o legado dele. Ele ajudou nos contratos e trouxe o Lucas. Tem um monte de coisa que a diretoria está falando que o Rames fez aí. E deu aula de castelhano, de espanhol para os jogadores conversarem com o juiz na Libertadores. Isso. Que fiasco, né? Curiosamente, ele vai enfrentar o Brasil na Copa América, né? Já enfrentou na eliminatória, jogou bem. Exato. Ele vai enfrentar o Brasil na Copa América. Então, cada vez mais fica claro que ele se mobiliza para jogar pela seleção do país dele. E São Paulo não percebeu isso nem... Mas ele continua recebendo salário? Ele continua recebendo salário? Na íntegra? Deixa eu te falar aqui, Trajano. O salário dele, rapidinho. Ele recebe cerca de 1 milhão mensais com o salário do Rames e mais quase 500 mil desde janeiro de luvas. Entendeu? Então, assim, cada participação em gol dele custou perto de 2 milhões para o São Paulo. Foram 2 gols e 4 assistências. O total gasto de salários de luvas do meio até aqui está na casa dos 12 milhões. Olha aqui, já tivemos um caso parecido de um jogador cujo gol valeu mais de 2 milhões de reais, Adriano Imperador, e que valeu cada centavo contra o Atlético Mineiro no Pacaembu. Isso. Nesse caso, não teve nada. O Rames não teve nada. A questão é se o São Paulo e eles chegarão a um acordo pós-Copa América de rescisão contratual, diminuindo o prejuízo. O prejuízo já está. Agora, que ele não vai mais vestir a camisa de São Paulo, isso está ficando cada vez mais evidente. E o Zubeldia até deu uma chance, foi contra o Palmeiras. A partir do momento que ele andou em campo num jogo contra o Palmeiras, ele perdeu a chance e foi para o final da fila. Simples assim. Chegamos em 4,3 mil likes, hein? E aqui a nossa enquete ficou assim, Trajano testemunhou a última partida de Rames Rodrigues com a camisa do São Paulo. Não, mas eu fui especialmente para ver de perto o Rames Rodrigues. Né? Exato. E não vi nada, infelizmente. Me esforcei. É verdade. Quero falar agora sobre Rames Rodrigues, que se despediu do São Paulo nas últimas horas sem fazer qualquer alarde. E pode ser o adeus definitivo. Existe a chance dele nem mais voltar ao tricolor. Só para você entender. Rames foi convocado para 2 amistosos da seleção colombiana, depois ele vai participar da Copa América. Até aí tudo bem. Mas os atletas que foram chamados para a disputa dos amistosos e da Copa América se despedem dos clubes brasileiros apenas depois da rodada desse meio de semana. O São Paulo topou liberar o Rames antes, para que ele pudesse participar da preparação a partir dessa segunda-feira, e o Rames ainda fez um outro pedido para que ele pudesse ir ainda antes, para que pudesse visitar seus familiares. O Tricolor disse que não havia problema, o Rames está completamente fora dos planos, esteve liberado dos treinos desse final de semana, já embarcou a Colômbia, onde está nesse momento visitando os familiares, se apresenta na segunda-feira em Barranquilha para o início da preparação. Como ele joga os amistosos, joga a Copa América, e o São Paulo torce muito para que exista uma proposta de fora, a tendência é que ele nem retorne ao Tricolor. Lá na Colômbia, especula-se que ele tem conversas avançadas com o time espanhol. O São Paulo adoraria que isso se transformasse em realidade. O contrato do Rames com o Tricolor só se encerra em junho de 2025 e ele custa R$1,5 milhão por mês. Temporada atual do colombiano pelo São Paulo, 8 jogos, 1 gol, nenhuma assistência. São Paulo tem dívidas com o atleta e não o utiliza desde um jogo contra o Palmeiras. 0-0 Campeonato Brasileiro. Na oportunidade, ele entrou nos 5 minutos finais da partida. Ele foi liberado, né, André? Nem treinou no domingo, foi liberado mais cedo, antecipou a ida dele para a Colômbia, onde a seleção do país faz a preparação para a Copa América, e talvez nem volte, é isso mesmo? A tendência é que ele não volte. O São Paulo trabalha com essa possibilidade e os empresários do Rames trabalham para que ele já tenha um novo clube pós-Copa América. O Rames gostaria muito de jogar na La Liga, né, na Liga Espanhola. E ele está sendo oferecido a alguns... Eu também queria. Você queria? Quem não queria, né? Queria. Bom demais. Aliás, eu estava casado... Sevilha é cidade genial. É que me deu calor aqui na sala, mas eu estava hoje aqui pro de primeira, já momento PVC, né? Com um casaco da Real Sociedade. Já pensou se o Rames vai pro Real Sociedade? Já pensou se o Rames joga na Real Sociedade? Vou vender muito frio. O Sevilha é mais legal, o Sevilha é mais quente.
É mais aquela coisa mais, como é que fala? Quente, é que nem, como é que é o nome da cidade? Da Barranquilha, né? A cidade da Shakira lá, é tipo Sevilha, né? Bilbao é mais quente ali nos Países Bascos. Mas o Rames Rodrigues quer jogar La Liga, já declarou isso publicamente, né? Foi perguntado em um dos amistosos da seleção colombiana, ele falou, pô, claro que eu gostaria de voltar. Escreveu lá outro dia nas redes sociais de uma volta ao Everton, né? Uma última dança, Last Dance. Então, assim, o Rames quer ir embora, o Rames já deu, assim, não deu certo no São Paulo. E assim, eu não sei se a diretoria do São Paulo vai falar isso publicamente, tá? Eu já vi algumas entrevistas, eu entrevistei o Muricy Ramalho aqui no meu Zona Mista, e ele fala que o Rames joga muito, uma pena não ter dado certo, pô, treina demais e tal, mas a diretoria do São Paulo, fazendo uma autocrítica, sabe que errou nessa contratação. Eu não sei se a gente vai ver publicamente a direção falar sobre isso, mas o que eu tenho de informação é que a diretoria faz uma autocrítica e sabe que errou na contratação do Rames Rodrigues. Aí vai ficar aquele discurso, mas o Rames veio, o São Paulo mudou de prateleira na questão de se colocar no mercado de maneira diferente, os rivais olharam de maneira diferente quando trouxe o Rames Rodrigues. Tudo isso é certo. O presidente Júlio Casares tem razão quando fala isso. Impulsionou a vida do Lucas, porque Rames e Lucas, e aí o Lucas aceitou o São Paulo. Um dos motivos, é verdade. Tudo isso é válido. Tudo isso é verdade. Mas a direção do São Paulo também sabe que errou na contratação do Rames Rodrigues. Isso é fato. Agora basta ver se alguém deles, algum dos diretores do São Paulo, vai falar isso publicamente. Eu acredito que não. O PVC, o Ian Noah está falando aqui, que mico esse Rames Rodrigues. Na prateleira de micos do futebol brasileiro, ele está no top 5? Cara, acho que tem muito mico passado, né? Se você for pegar grandes jogadores que foram contratados e que não deram certo. Pensar aqui. O Grêmio uma vez contratou o Carlos Kisse, que era campeão da Libertadores de 79 pelo Olímpia, campeão da Copa América de 79 pelo Paraguai, que se foi um fiasco. Eu voltei 45 anos no tempo, né? O São Paulo tinha uma história muito forte de jogadores que não davam certo no começo e davam certo depois. Isso muitas vezes se falou sobre Pedro Rocha, sobre Dario Pereira, sobre Careca, sobre Raí. Jogadores que não chegavam bem e depois decolavam. Poderia acontecer com o Rames. É que o diagnóstico do Rames no São Paulo é muito parecido com a frase do Rafa Benítez no Everton. O Rames prefere o conforto à disputa. E depois acha que tem que jogar e os caras que estão trabalhando a semana inteira têm que ficar no banco de reservas. A frase do Rafa Benítez é muito forte. Agora, acho engraçado só um detalhe, né? Claro que o trabalho do Zubeldia não está em questão nisso daqui, mas o Zubeldia está deixando claro que para jogar com ele tem que se dedicar nos treinos, é premissa. E ninguém vai falar agora, assim, quando você voltava no caso do Carpini, o Carpini era culpado porque queria castigar o Rames. Aí, quando eu disse no jogo do São Paulo e Tajeres, teve gente de site dizendo que eu estava perseguindo o Rames porque eu falei que o Luciano jogou bem e o Rames não jogou o que se esperava dele. Sendo que eu tinha dito naquela semana que tinha tido uma reunião entre os líderes e que a premissa é que o Rames jogaria e se dedicaria mais aos treinamentos. Cara, agora alguém vai dizer alguma coisa? Porque agora quem não quer o Rames é o Luiz de 2 dias. Não é o Carpini. Não são os líderes do elenco. O Rames não quer ficar e o técnico não quer que ele fique. Então, temos aqui um diagnóstico de um mico, sem dúvida. Acho que tem muito mico no futebol brasileiro. Muito. Vamos buscar a receita do Daniel Alves, é um mico do São Paulo. Embora eu acho que o Daniel Alves ajudou mais, vamos deixar só a análise do que ele jogou no São Paulo, não no caso de estupro nesse caso, né? Vamos separar as duas coisas momentaneamente. O Daniel jogou mais no São Paulo do que o Rames. O Daniel Alves ajudou mais no São Paulo do que o Rames. E virou um mico porque tem que pagar R$400 por mês para um jogador que não atua, né? Que não pode ser jogador de futebol mais, está preso. Por causa da relação com os uruguaios? Não, é porque o Zubeldia, técnico argentino, falou ontem
sobre o pensamento dele de futebol e comparou com a seleção da Argentina. Ele falou que ele precisa ter o controle do jogo no meio-campo e citou os 3 homens de meio-campo da Argentina: Enzo Fernandes, Depou e McAllister, que hoje está no Liverpool, Enzo Fernandes no Chelsea. E disse que ele precisa ter controle do jogo no meio-campo e profundidade. E disse que na Argentina, quem dava profundidade era o Messi, que ia levar o time em direção ao gol, controle do meio-campo, para depois aprofundar em direção ao gol, que o Messi fazia isso, e o Julian Álvares, a quem o Zubeldia chamou de Julian Fernandes. Nossa Senhora! Se é um técnico brasileiro que fala isso, a gente estava apedrejando ele. Mas ele chamou o Julian Álvares de Julian Fernandes. Ok. Falou basicamente que no passado você tinha a necessidade de ter um 10 que concentrasse as ações de controle do jogo no meio campo e que hoje isso se faz com 3 8s, com 2 ou com 3 8s, desde que você tenha profundidade. Ele comparou com o estilo de jogo da seleção da Argentina, onde os 3 8s eram Enzo Fernandes, Depou e McAllister, e a profundidade era do Messi e do Julian Álvares. Aquela Argentina tinha Emiliano Martínez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico. Na final, Enzo Fernandes, Depou, McAllister, Messi, Julian Álvares e Di Maria, que fez uma partida exuberante quando saiu de campo. Estava 2-0 para a Argentina, aquele 3-3 da final contra a França. Então agora a gente vai ter que falar de São Pablo, ó, Gostei. em vez de São Paulo. Você sabe que o André Fontinelli foi cobrir Roland Garros e ele mandou as 2 credenciais, as 2 de 95 e de 2024, com o Roland Garros escrevendo Folha de São Paulo, com O, em italiano. E aí o André falou, em 30 anos o cara não aprendeu a escrever o nome do jornal. A gente sempre tomou cuidado no Brasil de falar como se fala no país, claro que sem o sotaque, a gente não fala Boca Juniors, a gente fala Boca Juniors.